bem-vindos ao podcast do Estudo Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Luciano Pires, escritor, palestrante e podcaster do Café Brasil. Seja muito bem-vindo, Luciano. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui no podcast do Von Mises, uma recente descoberta minha que tem me ajudado bastante a entender algumas coisas que acontecem nesse Brasil maluco. Luciano, você é escritor, cartunista premiado, palestrante reconhecido e é responsável pelo podcast Café Brasil, programa de grande audiência na internet que é transmitido também para 29 emissoras de rádio espalhadas no Brasil. No podcast, Luciano, você tem cada vez mais abordado os assuntos utilizando a perspectiva da escola austríaca. No programa, inclusive, você deu o nome de Esse Tal Capitalismo, você desfaz alguns mitos sobre o capitalismo e cita e recomenda a leitura das 6 lições de Mises. Para iniciar essa entrevista, como é que você chegou até a obra de Mises? É engraçado, essa história é engraçada. Eu, algum tempo atrás, eu acho que deve estar fazendo assim, uns 4 ou 5 anos talvez, eu fiz um evento onde eu fiz uma palestra para uma produtora de vídeo, para toda a equipe da produtora de vídeo, estava 100%, do porteiro até o presidente da empresa estava lá, né? E lá no meio da palestra eu fiz uma brincadeira com o pessoal, estava discutindo essas questões de valor e tudo mais, e perguntei para quem é que tinha o celular mais moderno, mais recém-lançado da turma, né? E o pessoal mostrou os celulares lá, e quem ganhou foi o Motoboy. O celular do Motoboy era o celular mais fantástico, era um daqueles iPhones maravilhosos, e cara, quando o cara mostrou, todo mundo ficou enlouquecido, mas como é que é isso aí, né? Pô, quanto você pagou? Cara, era um caminhão de dinheiro que ele pagou em 500 prestações, e mesmo em várias prestações, aquele dinheiro era muito representativo, era uma porção importante do salário dele, né? O pessoal tirou um sarro, brincou e tudo, porque eu estava realmente colocando essa questão dessa cultura do brasileiro, cara. Se dá para eu pagar mensalmente, eu compro e dane-se o valor final da coisa, né? Eu estava discutindo isso, e quando aconteceu essa coisa lá, eu fiquei interessadíssimo, fui conversar depois com o cara, para ver como é que era, e aí surgiu aquela questão da composição do valor. Quer dizer, o valor não era o preço do celular, mas era o preço do celular, e tinha um componente fantástico lá, que era o prazer dele poder mostrar para as pessoas que ele tinha o celular bacana, que o celular dele era o mais moderno. Então, esse prazer fazia com que ele pagasse qualquer loucura para poder ter aquele produto na mão, né? Eu comecei a estudar esse assunto e fui parar na teoria do valor subjetivo. E aí, bicho, caí dentro do Mises. Então não teve jeito. Fui parar na escola austríaca, né? E nesse processo todo acabei pesquisando, caí no site do Instituto von Mises, e ali eu comecei a descobrir uma série de coisas interessantes. E mais interessante ainda foi que essas coisas aconteceram nos últimos 2 ou 3 anos, que é exatamente quando essa ideia da escola austríaca tudo, começa a aparecer bastante aqui no Brasil, né? A gente começa a ver uma certa movimentação, o Instituto von Mises surge com força, conheço o teu podcast, e aí descubro um mundo gigantesco que me dá um prazer fantástico de encontrar o embasamento teórico para coisas que eu tenho vivido na prática, né? Daí, em seguida, foi uma questão de aproximação e aproveitar bastante o que eu tenho visto por aí. Bom, ótimo. Foi bom você citar isso no final da sua resposta, que a pergunta que eu queria fazer agora era justamente por qual razão você tem utilizado essa abordagem austríaca, baseada em Mises e em outros autores que você passou a ler, para tratar esses assuntos. Quer dizer, na sua atividade profissional, nas palestras e tudo, por que você achou mais adequado utilizar esse instrumental teórico para poder explicar essas coisas que você vivencia na prática? Então, Bruno, minha área de atuação é essa área corporativa, né? Eu não estou ligado à academia, eu não estou ligado a escolas, o meu negócio é de onde eu venho. Eu trabalhei durante 26 anos como executivo de uma baita multinacional de autopeças aí, de origem norte-americana. Nesses 12 anos eu fui diretor da empresa, eu terminei a carreira lá como diretor de comunicação corporativa, sempre na área de marketing lá dentro, né? E o embasamento que eu tenho para esse trabalho que eu faço no mercado são esses 26 anos de história, o que eu aprendi lá dentro, e o meu preparo anterior, que eu nasci em Bauru, no interior de São Paulo, e meu negócio era ser cartunista, né? Então, eu achava que eu ia ser um grande cartunista brasileiro, estudei para isso, e acabou que o destino me levou para
para outro caminho. Então eu estive executivo de multinacional com visão de cartunista, que é uma coisa meio estranha, né? Eu entrava na reunião de diretoria e olhando aquilo com o olho de cartunista, e no entanto era um cartunista de gravata, um negócio meio esquisito, né? Mas acabou me trazendo uma série de oportunidades que foram a de enxergar essa atuação no mundo corporativo, essa vivência, esses processos corporativos, com olhos que pouca gente enxerga, porque meu olho era do cartunista. Então, eu olhava aquilo com uma maneira irreverente e comecei a criar uma série de oportunidades de conversar com as pessoas, pegando temas que são importantes, liderança, inovação, coisas que estão nesse discurso do dia a dia, e mostrando aquilo de uma forma irreverente, né? Não foi difícil eu acabar me aproximando da área da economia, da área da política, porque está tudo isso amarrado, né? Eu não consigo falar de liderança sem falar das relações sociais, sem falar de política. E nos últimos tempos eu tenho notado uma coisa importante, quer dizer, não consigo mais discutir política sem ter a economia dentro do pacote. E parece que virou uma coisa só, né? Essa mistura toda que nós temos hoje em dia de correntes, de ideologias, em alguns momentos você vê coisas que são tão parecidas que um detalhe da forma como a economia é abordada é que diferencia uma coisa da outra, né? Então, sou direita, sou esquerda, sou capitalista, socialista o quê? Tá uma confusão sem tamanho, e na hora que eu vou começar a discutir esses assuntos, sempre, eu publico um artigo, publico um programa, coloco alguma coisa no ar, vem o pessoal comentando, e nesses comentários te exige colocar alguns posicionamentos, né? E a hora que eu fui tentar descobrir o que mais se adaptava às ideias que eu vinha usando, eu fui cair na área do liberal, na área um pouco do conservadorismo, e comecei a procurar. Encontrei ali no embasamento da escola austríaca uma série de ideias que bate exatamente com aquilo que eu imaginava que eu imagino que deve ser o nosso dia a dia, né? Agora, nessa atuação sua como executivo numa multinacional de autopeças, como você citou, né? Você tem trabalhado intensamente junto com empresários, empreendedores, executivo, fazendo palestras e tudo. Pela sua experiência, tanto na época que você era executivo e especialmente agora, não estando dentro de uma empresa, mas atuando junto com esses empresários, tendo esse contato bastante próximo, né? Como é que esses profissionais, Luciano, da iniciativa privada, veem essas questões que você tem tratado no seu podcast, como capitalismo, o livre mercado, a questão das liberdades, a questão das intervenções do governo? Há uma clareza com relação a esses aspectos ou não? Não tem não, Bruno. A discussão teórica desses assuntos não existe no ambiente corporativo. Isso inexiste, né? Você não consegue entrar no ambiente corporativo e encontrar as pessoas discutindo em alto nível posicionamentos, escolas, não tem nada disso. Lá o dia a dia é o seguinte, cara, eu tenho que dar lucro, tenho que fazer acontecer, o que eu preciso fazer para dar certo e dane-se, né? Então não há uma discussão teórica. E é surpreendente, porque quando eu trago a discussão teórica, coloco essa coisa mostrando no meio de uma palestra, eu entro com alguma coisa lá e assino essa coisa com o nome de alguém, assino até com Karl Marx, ali o pessoal fica enlouquecido porque eles não sabem que existe uma discussão teórica de alto nível sendo feita há muito tempo, tratando exatamente dos problemas que eles estão discutindo como se fossem coisas novas, né? Então essa coisa de relação de causa e efeito, isso não existe, cara. Os caras estão preocupados demais trabalhando e não estão olhando para essa coisa. Então é muito interessante quando eu chego lá e coloco um conceito e assino esse conceito e mostro que existe um livro, que existe um pensamento a respeito e que existe um caminho que as pessoas podem buscar. Isso aí sem dúvida, inexistente. Tem uma distância entre o mundo corporativo, o mundo das empresas e o mundo da universidade, a academia. No Brasil tem um fosso gigantesco entre isso aí que eu não sei se nós vamos conseguir ultrapassar, sabe? É diferente de outros lugares que você vai em que a escola e a academia estão, aliás, a escola e o trabalho estão completamente juntos e um depende do outro, um alimenta o outro. No Brasil tem uma distância brutal. Se você vai na academia e começa a discutir, tenta levar uma aproximação ao universo profissional, parece que o pessoal não gosta, né? Não, o pessoal lá, o universo profissional diz o seguinte, o universo corporativo, os caras são tudo sonhador, cara, lá os caras só falam e não sabem fazer.
Aí você vai do lado oposto, não, ali é tudo capitalista, cara, os caras só querem ter lucro. Então, tem uma distância gigantesca que cria um fosso ali, onde esse embasamento teórico não consegue crescer e explicar por que as pessoas fazem o que fazem, né? Exato. E tem casos esdrúxulos também, como recentemente a Universidade Federal de Santa Catarina proibiu o funcionamento das empresas júniores dentro da faculdade. Por ideologia, evidentemente, né? Você claro. Olha de que você está falando, né, cara? Ele é um poço de visão ideológica, proíbe a empresa júnior porque isso representa o capitalismo e nós somos contra o capitalismo, então não tem que ter. Cara, isso é burrice, bicho. Isso é burrice. Agora, Luciano, essa posição que a gente vê comumente dos empresários, que é uma posição não só dos empresários, mas do brasileiro de forma geral, em pedir tudo para o governo, esperar que o governo faça as coisas. Você identifica também no seu trabalho que essa é uma mentalidade que permeia ali o trabalho ou a forma como pensa esses empreendedores e executivos, ou é diferente? Eu acho que não dá para generalizar, né, Bruno? Mas tem, é claro que tem. E o interessante é que não me parece que seja uma coisa assim consciente, do tipo, vou utilizar... Não, cara, é o seguinte, eu preciso dar lucro, tá? Me chama o meu cara do tributário aí, bota um tributarista aí, vamos ver, ele vai conversar. Então, para dar lucro, eu tenho que mudar isso aqui, mudar isso ali. Pô, tem uma lei que os caras colocaram lá, que faz com que o que for feito no Uruguai está dentro do Mercosul, vão aproveitar, e isso acontece naturalmente, como sendo ferramentas para ampliar o resultado dos negócios, né? Não há uma discussão de que vou tirar proveito porque... Eu tiro proveito porque está aí, né? E ninguém para pensar do tipo, não vou fazer... Eu vou botar para você uma discussão que foge um pouco, mas que tem tudo a ver com isso, a questão da Lei Rouanet, né? Já que ela está aí, eu vou usar, cara. Não importa o que tem pela frente, cara. Eu, Luciano, eu já montei um projeto para usar e na hora de usar eu fiquei absolutamente desconfortável. Falei, cara, eu não vou usar isso aqui, porque não dá, cara. Não tá na minha... Eu não vou me sentir confortável se eu usar para o meu trabalho um dinheiro que devia ter um destino e está tendo um destino que... Se eu não preciso dele agora, eu não vou usar, né? Eu, pessoalmente, não consigo fazer, mas tem um monte de gente que, já que está aí, vai fazer. E eu não sei se há essa discussão moral, sabe? Devemos usar ou não devemos usar? Não, cara, tá aí, eu vou usar. Esse é o ponto de... Entendi. É o problema dos incentivos, né? Você, como é uma pessoa oriunda da cultura, que você trabalhou como cartunista e tal, e depois foi para a área corporativa, você sabe até mais do que eu a importância de uma mudança cultural para que se realize mudanças efetivas no plano político e econômico, né? E eu não vejo, talvez por uma falta de conhecimento mesmo, ou ignorância, da maior parte de quem atua na iniciativa privada, um orgulho de ser da iniciativa privada. Quer dizer, aquela coisa que o americano historicamente tem, né, de ser empreendedor, de ter orgulho de fazer isso. A sua experiência mostra o contrário da minha perspectiva de quem está de fora, ou não? O que acontece no nosso meio é que tem rótulos que o mercado criou aí, né? Até outro dia eu escrevi um texto interessante que falava essa questão do empresário, né? Quando eu era moleque, que meu pai chegava e me apresentava lá para um amigo dele que era um empresário, aquilo era um baita orgulho, né? E eu, molequinho, olhando aquilo, falando, pô, quando eu crescer eu também quero ser o empresário. O empresário quem é? É o dono da firma, né? Ele é o cara poderoso, é o dono da firma. Hoje em dia, cara, esse termo empresário virou qualquer coisa, cara. Dono de prostíbulo é empresário, bandido é empresário, traficante é empresário, qualquer um é empresário. E houve uma rotulagem, quer dizer, se você bobear, você como empreendedor é do mal, né? Porque você é o cara que está querendo tirar vantagem das coisas. Então, dentro do universo corporativo, essa discussão assim, nem existe, né, cara? Você fez a pergunta fazendo uma comparação com os Estados Unidos, né? Cara, nós estamos tão distantes deles lá, nessa questão da maneira como eu atuo, de como é que eu enxergo a minha relação com a sociedade. Quer dizer, um americano tem aquela postura, cara, um médico americano, no dia que eu me aposento, eu vou fazer o quê? Cara, eu vou na África ajudar os pobres lá. Eu vou pegar o dinheiro que eu ganhei aqui e botar um pedaço do meu dinheiro no museu. E eles fazem isso com a maior naturalidade. No Brasil, a gente não consegue ter essa relação com a sociedade, sabe? Vou devolver a ela o que dela veio para mim, ou vou, de alguma forma, contribuir para que a sociedade melhore, além da minha capacidade de gerar emprego e dar lucro, né? Eu acho que é uma falta de... É uma questão cultural mesmo que tem a ver com o Brasil, onde a gente não consegue exercer plenamente isso para mim é cidadania, né?
eu exerço um pedaço da minha cidadania dentro do meu gueto. Onde é que eu estou? Enquanto eu estiver com os meus aqui, eu estou exercendo. Quando eu saio daqui e vou para ampliar a discussão e caio na discussão do ponto de vista moral e político, a coisa desanda toda, porque começa essa misturada toda que está no Brasil. O Brasil está um caos, né, bicho? Do ponto de vista cultural, político, ideológico, isso aqui está absolutamente caótico. Parece que alguém deu uma chacoalhada aqui, saiu tudo do lugar e nós vamos precisar de alguma trombada na parede aí para poder botar as coisas de volta, né? Talvez isso é típico de um período de transição, né? A gente passou durante muito tempo aí ainda com ressaca do regime militar, quando não dentro do próprio regime militar. E eu acho que sim, acho que tem tudo a ver exatamente com aquela coisa do crescimento. Talvez a gente esteja... Nós estamos passando da adolescência para a maturidade e acho que nesse processo a gente está tentando se encontrar, né? E isso dá uma visão interessante, porque eu tenho notado que nos últimos tempos, de 2011 para cá, 2012, alguma coisa assim, tem começado a surgir várias vozes que começam a situar novas perspectivas aí. Então, aquela hegemonia do discurso que via de esquerda, etc. e tal, ela começa agora a ser ameaçada porque estão aparecendo novas vozes e, inclusive, estão se abrindo espaços novos aí para a própria imprensa, né? Para gente que tem posturas diferentes, para outros pontos de vista, para outras visões aí. Então, eu tenho visto isso acontecer bastante e, recentemente, cada vez mais. Isso demonstra que eu acho que nós vamos ter um cenário bastante interessante aí do ponto de vista das polêmicas e de diversidade de ideias aí nos próximos anos, viu? Não, eu concordo. E no fundo, quer dizer, essa quebra da hegemonia, você desloca o debate, não mais o Estado e o governo têm que fazer isso ou aquilo, mas como o indivíduo inserido numa comunidade ou dentro de uma sociedade pode fazer as coisas, quer dizer, pode ser o agente de transformação da sua própria vida como atividade empreendedora ou da vida dos outros, né? Porque quando você produz riqueza, você prospera, você irradia essa riqueza, mesmo que você não queira, né? O próprio fato de você contratar alguém num pequeno negócio que você abre, você irradia essa prosperidade. Sem dúvida, e sem culpa, esse é que é o grande ponto, né? Quer dizer, eu faço isso e não tenho culpa, eu tenho orgulho de fazer isso aí. Eu lembro que eu ouvi no teu podcast, eu não me lembro se foi o Danilo Gentili, quem foi que estava dando um depoimento, e estava dizendo que ele escutava na escola um discurso, e quando ele chegava em casa, ele viu o pai dele trabalhando, o pai dele dando emprego para um monte de gente, e aquele discurso teórico da escola não tinha nada a ver com o que ele via ali, quer dizer, ensinavam para ele que o pai dele era um explorador, e quando ele chegava em casa, ele via a vida do pai dele e falava, explorador coisa nenhuma, meu pai está gerando riqueza para um monte de gente, né? Mas nem todo mundo tem essa chance de poder verificar isso ou ter a visão de enxergar essa coisa e falar, cara, não, pera um pouquinho, aquele discurso que eu estou ouvindo lá, ele não me serve, eu estou vendo a realidade aqui e ela é diferente. Quer dizer, as pessoas que eu conheço aqui não são demônios, não estão aqui para explorar ninguém, estão para crescer juntos, né? E eu tenho orgulho disso. Quer dizer, acho que isso é um ponto importante que nós estamos conseguindo começar a ver com clareza, né? Esse episódio da escola que você citou, no próprio podcast que você gravou, esse tal capitalismo, você já começa o podcast falando a questão do professor de história, que tem esse discurso, né, de militante, quer dizer, ele não atua como um professor, atua como um intelectual militante, né? Estão cheios deles aí, ele recebeu um palanque e o cara começa a fazer militância, né? Cara, eu não tenho problema nenhum de você chegar aqui e tentar me convencer com as tuas ideias, desde que fique muito claro que você está fazendo isso. Olha, cara, eu sou corintiano e vou agora fazer uma análise do Brasil do ponto de vista do Corinthians. Não tenho problema nenhum com isso, cara. Agora, não vem aqui esconder essa tua tendência, não vem aqui tentar me convencer de coisas sem que eu saiba claramente qual é a tua praia, né? E, cara, o professor lá na frente, ele tem todo o poder de fazer a cabeça da molecada, por mais que o discurso deles diga que não. Não é assim, cara. Então, eu fico enlouquecido com essa militância ideológica feita dessa maneira. E vou repetir claramente, que depois os caras ficam dizendo que... Cara, não tenho problema nenhum de você chegar lá e falar para mim o seguinte, cara, eu sou comunista e vou dar uma aula de história para você do ponto de vista comunista. Perfeitamente. Estamos situados, já entendi qual é a tua praia, já sei como é que é a tua visão, pode falar à vontade que eu estou aqui para te ouvir, né? Agora, não venha se vestir de o lobo vestido de cordeiro, porque, cara, isso não pode, isso é crime, né? Na área do ensino isso é ainda mais cruel quando esse tipo de professor lida com crianças e adolescentes, né?
e que sequer tem condições de avaliar, mesmo que esse professor diga, né? Olha, sou comunista, sou socialista e vou dar minha aula, assim. Quando você trata com adultos que enfim, tem um mínimo de conhecimento, essa advertência inicial, ela tem um sentido de enquadramento, né? Mas no caso de criança e adolescente, quer dizer, passa o discurso e aí vira adultos que vão se tornar professores e sequer sabem que foram doutrinados e continuam doutrinando outras crianças e adolescentes. Por isso que a pluralidade dessas ideias é fundamental lá no comecinho, né, cara? A molecada, quando começa, tem que... Deixa eu ouvir de tudo para entender o que tá... Que opções eu tenho para seguir, né? O que é aquilo que me interessa, né? E, infelizmente, ainda não é assim que acontece, mas eu acho que há um caminho interessante. Eu, inclusive, ouvi um podcast teu recente aí com aquele pessoal de Recife. Não, o pessoal do Ceará. Uma delícia, eles contando como é que eles se rebelaram, entre aspas, e provocam uma mudança no curso de economia a partir da iniciativa deles, né, cara? Pô, olha esse negócio aqui, tá ruim, não tá bom, e nós vamos nos unir aqui, 3, 4, 5, 6 alunos, e vamos fazer um trabalho de mudar essa história, e eles provocam uma mudança lá dentro, né? Exatamente. E não é uma mudança que tirou, sabe, virei da esquerda para a direita, não, cara, os caras botaram lá dentro, eu quero mais oportunidades, né? Então, se tem a visão marxista aqui, por favor, coloque também a liberal, e eles acabam conseguindo isso. Então, esses tipos de movimentos que deixam claro que há um poder na mão da gente, cara. A gente pode mexer, não é? Eu não preciso ser a autoridade definitiva, a autoridade que tem lá, que estou lá no organograma, no ponto mais alto, para tomar as iniciativas. Cara, eu aqui na ponta posso começar a fazer. E de certa forma foi isso que eu decidi. Quando eu comecei a fazer esse trabalho meu, que eu olhei em volta, eu falei, bom, cara, cadê o meu... Qual é meu palanque? Tem palanque para mim? Não tem palanque, cara. Tem algum jornal querendo me publicar? Não tem nenhum. Tem algum rádio querendo me publicar? Não tem nenhum. Então eu vou fazer o meu, cara, né? E eu começo a fazer esse trabalho exatamente numa época em que a internet explode e dali para frente eu passo a criar o meu próprio palanque. Então, hoje em dia, com o podcast, com o Facebook, com o Twitter, acabei criando um canal de comunicação absolutamente independente, quer dizer, eu falo lá do que me interessa e o que eu posso falar, e eu sou só um exemplo de um indivíduo, né? Como eu, cara, tem milhares deles aí que podem fazer a mesma coisa utilizando essa tecnologia fantástica que está por aí, né? Criando vários e vários palanques que vão estar fazendo a cabeça de um ou outro ali. Então nós estamos criando uma massa pensadora aí que eu acho que logo mais vai começar a criar massa crítica suficiente para provocar mudanças, né? Não, acho que sim. Acho que a gente está nesse momento de transição importante e se fizermos aí tudo certo, eu acho que dá para ter coisas boas no futuro. Numa parte da sua resposta anterior, Luciano, você falou a questão da confusão aí que está no Brasil e de que forma que alguns conceitos se sobrepõem, alguma ignorância e um debate mais acalorado e tudo. Numa palestra do TEDx sua, o título da palestra Nós, Vós, Eles, você trata de forma bastante inteligente os problemas do indivíduo versus o coletivo e da igualdade versus liberdade. Você poderia fazer um resumo dessa palestra? Então, aquela palestra eu criei para contar como é que eu consegui criar essa minha maquininha de distribuição de conteúdo, né? Eu abro a palestra exatamente colocando essa história, falando, bom, nós estamos aqui nessa coisa de viver em sociedade, nós, né, o que é o nós? O nós é um conjunto de eus, né? E se eu bobear, cara, o nós fica mais importante do que o eu. E, no entanto, eu continuo sendo eu. Como é que eu faço para eu ter a minha voz dentro de um nós, né? Sem perder a minha essência, sem deixar de ser eu, sem virar um bovino resignado aí, que é o termo do Nelson Rodrigues, que eu gosto muito de usar, né? Então, eu começo a palestra dizendo isso aí, falando, a primeira consciência, eu sou um componente desse nós. E eu tenho que poder ter a minha voz para poder expressar minhas ideias dentro desse nós. O problema é que você começa a lidar com liberdade de um lado e com o controle do outro, né? E são inimigos, quer dizer, o nós não gosta da liberdade, né? Porque liberdade significa individualidade. Então, se eu puder falar o que eu quiser e me comportar do jeito que eu quiser, eu já não sou mais parte do nós. Eu sou um indivíduo que quer ser diferente dos demais, né? E aí vão querer podar minha asa. Então, eu coloco esse grande enigma e falo, bom, e agora, cara? Me calo para ficar dentro das regras, obedecendo como sendo aqui dentro dessa manada, ou começo a falar e começo a defender uma liberdade que vai contra aquela
aquela estabilidade que é exigida dessa manada, né? E aí eu começo então a dizer que caminhos eu fui procurar. Eu tenho a minha voz, eu quero falar, eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer, talvez eu possa ajudar algumas pessoas fazendo a experiência que eu tenho, e como é que eu vou fazer para poder fazer isso ser escutado? E aí eu começo a contar então na palestra os caminhos que eu fui encontrando e como é que eu entendi que essa maquininha deveria funcionar, né? E acho que o conceito principal foi aquele: cara, o meu trabalho é gerar conteúdo. Eu agrego valor quando eu gero conteúdo. A coisa mais importante que eu faço é criar esse conteúdo. O resto é distribuição de conteúdo, né? Então, onde é que eu tenho que botar meu foco? Na distribuição do conteúdo ou do conteúdo em si? E eu uso lá, eu não me lembro se eu usei nessa palestra um conceito da vending machine, né? Fala, pô, eu tenho uma vending machine que vende latas de Coca-Cola. Você quer ser a vending machine ou quer ser a Coca-Cola? Então, encontrar esse teu caminho e falar, cara, se eu for uma vending machine, eu posso distribuir qualquer coisa. Eu não quero ser a vending machine, eu quero ser a Coca-Cola e quero usar a vending machine. Então, o dia que eu encontrei esse caminho, para mim ficou muito claro. Então, olha, se eu vou chegar até você através de um podcast, de um videocast, de um livro, de um artigo na revista, de um artigo no jornal, de um cartoon, de um CD, de um programa de rádio, não me importa o caminho, desde que eu consiga criar esse conteúdo, ter muito claro o valor que esse conteúdo tem e depois encontrar um método de distribuição, né? Luciano Pires, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Legal, Bruno. Parabéns a vocês aí pelo trabalho de vocês. Eu quero convidar os ouvintes aí para que ouçam o Café Brasil. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.